Buenas tardes a todos y gracias a nuestra audiencia por su interés. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao nosso auditório por seu interesse nessa apresentação sobre modelos de PPPs. Eu trabalho com operações no Cone Sul, sou especialista de transporte na divisão de infraestrutura e energia. O setor de transporte é responsável por 35% das emissões de gases de efeito estufa na América Latina e no Caribe. Além disso, 5 das grandes cidades da região, São Paulo, Cidade do México, Santiago, Lima e Bogotá, são das cidades com a pior qualidade de ar a nível mundial. Neste contexto, acelerar a massificação de veículos elétricos é essencial para descarbonificar o transporte público. A implementação de veículos elétricos enfrenta diferentes barreiras que estão associadas aos altos custos de investimento inicial, em comparação com o investimento das formas tradicionais, e a necessidade de ter um novo ecossistema que possa facilitar a eletromobilidade no mercado onde o setor privado tem um papel fundamental, já que, através de diferentes modelos contratuais, presta o serviço de transporte público na maioria das cidades da América Latina e do Caribe. Neste contexto, o desenvolvimento de novos modelos de parceria público-privado pode ter um papel essencial, onde o capital privado pode contribuir com este setor. Para falar sobre esse tema, temos 4 importantes especialistas do setor público e privado para discutir este tópico. Temos Fernando Saca, diretor executivo de transporte público de Santiago do Chile. Aníbal Quaqueira, chefe de desenvolvimento de negócios para a América Latina do ENEX. José Mendes, presidente da Fundação Elétricos Casais e ex-vice-ministro do Ambiente e Mobilidade do Governo de Portugal. Marcelino Madrigal, chefe da divisão de energia do BID. Para começar, Fernando, a substituição de ônibus convencionais, conforme comentávamos, por ônibus elétricos no transporte público, enfrenta desafios importantes, especialmente o desafio do maior investimento, onde o sistema de transporte da cidade de Santiago é um caso de êxito na América Latina, com a implementação de novos modelos contratuais que facilitam a substituição da frota tradicional por uma frota elétrica com soluções para melhorar os níveis de serviço dos operadores. Você poderia nos explicar de uma forma resumida como funciona esse modelo contratual? Qual é o calendário de implementação da frota elétrica em Santiago? É um prazer saudar você e todos os outros painelistas. Em relação à sua pergunta, tentarei resumir na medida do possível. Para isso, gostaria de falar um pouquinho sobre o sistema de transporte público na cidade de Santiago. Nós iniciamos com contratos com operadores de transporte, onde as operadoras deveriam adquirir os ônibus, construir os terminais, para entregar os serviços às pessoas. 14 anos depois, o serviço às pessoas deterioraram. Neste sentido, tendo como principal foco a qualidade de vida das pessoas, desenvolvemos um modelo para que as operadoras que não ofereciam serviços de qualidade seriam retiradas após um ano. Temos atores estratégicos, como os ônibus, os terminais, são contratados, comprados ou adquiridos diretamente pelo transporte público metropolitano. Ele é um contrato separado das operações em todos os âmbitos da sociedade para que não haja uma relação entre os fabricantes de ônibus, os operadores de frota,
Além disso, temos um projeto feito por diferentes regiões e, dessa forma, facilitamos várias coisas que foram implementadas nesse período de 4 anos. Por exemplo, a continuidade operacional e também uma maior flexibilidade para os operadores que não cumprem as exigências de qualidade. A competência na licitação, durante o contrato, melhorando o padrão da frota. Conseguimos ter, na verdade, trocar 2.000 ônibus por outros de qualidade, que incluem internet, maior segurança, conforto. Também são ônibus que têm tecnologia não contaminante. E isso reduziu o custo do transporte público na cidade de Santiago. O processo é bastante atraente para o mercado e o resultado nos indica que para o próximo ano nós conseguiríamos acrescentar 1.000 ônibus à cidade de Santiago, chegando a uma frota aproximada de 1.800 ônibus. Atualmente nós temos aproximadamente 700 e entre outubro e dezembro do próximo ano teremos a entrada de aproximadamente 1.000 novos veículos. Muito interessante. Quem seria um ator importante neste processo de Santiago, que participou como um investidor na compra de ônibus elétricos? Quais são os principais desafios, na sua opinião, que estes modelos contratuais devem enfrentar para conseguir trazer o capital privado? Muito bem. Nós identificamos diferentes oportunidades. Uma das oportunidades para começar com esse tipo de modelo é, obviamente, uma parte contratual. Isso é uma barreira, mas seria importante incluir o prazo esperado para uma frota elétrica. A duração dos veículos a bateria é de 8 anos. Para veículos elétricos, esse valor pode ser maior e calculamos uma vida de 14 anos. Na Colômbia, 15 anos. Ou seja, para esse tipo de mobilidade inteligente elétrica, é importante considerar o prazo. Isso em primeira instância. Número 2, a garantia da continuidade dos serviços. Como nós podemos garantir a continuidade através de contratos? E no caso do Chile, é especificado que o operador tem responsabilidades, obrigações em termos de serviço, oferecer um serviço de maior qualidade. E também é possível trocar de operadora caso isso não seja atendido. Então, nós temos que ter continuidade da frota. Queremos reduzir os riscos para os investidores. Uma barreira que nós encontramos é a questão dos terminais. O Fernando mencionou isso. E neste novo modelo, nós temos a responsabilidade de oferecer um espaço adequado, pátio, para poder investir neste tipo de infraestrutura. Isso é muito importante. Por exemplo, no caso da Colômbia, para a renovação da frota e troca de ônibus, não foi contemplada a questão do pátio. Vemos isso como um risco. Este risco poderá ter um impacto no modelo de PPPs futuros. É importante determinar quem será responsável pelo pátio e definir quais serão os custos envolvidos. Também participamos na estruturação de cabos. Já vimos que com este modelo nós podemos oferecer uma maior clareza para a estrutura de pagamento, diminuindo os riscos. Diminuindo os riscos para os passageiros, contemplamos o imposto de geração dos veículos e também
podemos fazer um trabalho em conjunto com o operador para definir o custo por quilômetro. É muito importante levar em consideração estes aspectos, tanto como barreira quanto como uma oportunidade. Determinar cada um dos aspectos a serem considerados. Muito bem. Muito obrigado, Miura. Agora, José, a descarbonização do transporte público através da implantação de frotas elétricas ou de frotas não contaminantes é uma tendência global, uma tendência e uma necessidade global. Diferentes países utilizarão diferentes soluções para apoiar este processo. Você poderia explicar resumidamente qual foi a experiência e as soluções adotadas em Portugal? Os presentes, os outros painelistas, também os que nos estão a ouvir, e agradecer o convite para estar aqui hoje. O tema da neutralidade carbónica e da descarbonização em Portugal é um tema considerado muito sério, muito crítico, ao ponto de Portugal ter atualmente uma lei do clima. A lei do clima significa que a nossa ambição de ter uma descarbonização completa até 2050 já não é apenas uma ambição, um desejo, mas é uma obrigação que está prevista na lei. E, portanto, enfim, temos aqui um objetivo de redução até 2030 de 55% das emissões de gases de efeito de estufa, portanto de dióxido de carbono, o que obriga a um grande esforço em vários setores, incluindo no setor dos transportes. Até 2030, Portugal deve reduzir 40% das suas emissões de gases de efeito de estufa e, portanto, isto significa que, embora hajam setores dos transportes onde seja muito difícil descarbonizar, o caso da navegação, o caso da aviação, mas há outros, nomeadamente no transporte urbano, os serviços de transporte urbano, onde é possível e onde já há tecnologia. E uma dessas tecnologias são, concretamente, os ônibus elétricos. Bom, o que é que foi feito em Portugal nos últimos anos? Desde 2017 foi lançado um programa que nós designamos Programa Clean Bus, que pretende naturalmente substituir as frotas a combustíveis fósseis por frotas elétricas, mas que pretende implementar essa substituição de frota através de apoios de subvenções diretas aos operadores do transporte. Porquê subvenções e apoios diretos? Porque se pretende que o custo da descarbonização não seja refletido na tarifa final a pagar pelo passageiro. E, portanto, criou-se um programa que é um programa que de resto acontece também noutros países europeus, que é mais ou menos transparente do ponto de vista da concorrência do mercado. Ou seja, se um operador quiser fazer um investimento na aquisição de ônibus elétricos, então o custo extra de investimento não vai colocá-lo em desvantagem quando comparado com outro operador que não faz esse movimento de substituição. Porquê? Porque a diferença de custo entre um ônibus diesel e um ônibus elétrico é coberta pelo Estado português a 85%. E, portanto, desta forma, nós somos capazes de, num país pequeno como Portugal, como sabe é um país pequeno, apenas de 10 milhões de habitantes, foi possível fazer uma transição e apoiar cerca de 700 ônibus nos últimos 3 anos, e agora estão abertos novos concursos para se fazer a substituição de outros ônibus. Portanto, a nossa estratégia é de apoio direto, de tal forma que protegemos o ambiente concorrencial do mercado de transporte, não colocando em desvantagem aquelas empresas operadoras de transporte que pretendem fazer essa transformação. Nós temos concluído agora um estudo da Fundação Mestre Casais, a que eu presido, que procurou quantificar o custo de descarbonizar todo o transporte urbano em Portugal. Em Portugal existem cerca de 5.600 ônibus, dos quais cerca de 90% são diesel, 8% são a gás natural e apenas 2% elétricos. Bom, considerando critérios de limitar a idade máxima dos ônibus a 14 anos e substituir os veículos a combustível fóssil por elétricos de bateria ou elétricos de hidrogênio, considerando isso,
nós achamos que é possível descarbonizar completamente o transporte urbano em Portugal num prazo de 14 anos e que isso pode ter um custo de descarbonização de cerca de perto de 2 bilhões de dólares, 2 mil milhões de dólares, 1,7 milhões de euros. Esse será o custo da descarbonização. O custo da descarbonização é a diferença entre o custo de substituir naturalmente as frotas por veículos fósseis e substituir as frotas por veículos que sejam elétricos. Portanto, apenas esse diferencial seriam cerca de 2 mil milhões de dólares. E pensamos que nesses 14 anos seria possível eliminar 1,35 megatoneladas de emissões de CO2, 1,35 megatoneladas, no momento a partir do atual, por volta de 2034, então não teríamos quaisquer emissões de gases de efeito de estufa no transporte urbano em Portugal. Esta é a perspectiva, isto dá um investimento de cerca de 120 milhões de euros por ano, 120 milhões de euros por ano para apoiar a substituição das frotas, mas acredita-se em Portugal que este é um esforço que vale a pena fazer. Obrigado. Muy bien. Muchas gracias, José. Muito obrigado, José. Marcelino, o grupo claramente tem a descarbonização e a mobilidade como um dos eixos estratégicos. Você poderia falar como é que o Banco de Desenvolvimento apoia os países da região no desenvolvimento da eletrificação? Sim, nós gostaria de saudar os meus colegas painelistas e como você bem mencionou e alguém comentou, a descarbonização na América Latina tem crescido e o banco inclui ações para enfrentar a mudança climática. Isso é uma prioridade para nós todos, avançar com a descarbonização deste setor. Já sabemos que o setor elétrico na América Latina, com uma ampla qualidade de renováveis na rede, mas a mobilidade elétrica tem taxas interessantes, não apenas em termos de descarbonização, mas há um potencial para a indústria automotiva e também a elétrica, com novas cadeias de valor e infraestruturas que serão necessárias. Atuamos em 3 níveis distintos. Os colegas que me precederam destacaram que o papel do governo é essencial na eletrificação de veículos. Temos políticas e estratégias de mobilidade elétrica, documentos de políticas básicas que determinam o papel desta tecnologia nos planejamentos de descarbonização, no setor de transporte. Vários países desenvolveram suas estratégias, como, por exemplo, a República Dominicana. Apoiamos também o Chile para a atualização de sua estratégia. O segundo nível com o qual trabalhamos é assistência técnica a nível de regulamento no setor de transporte, de energia e climático. Os 3 setores precisam trabalhar em conjunto e nós atuamos para apoiar o desenvolvimento de regulamentos em termos de tarifas para ônibus, veículos convencionais, também com a regulação dos marcos jurídicos para transporte, as tarifas e concessões de transporte que foram desenhadas para ônibus convencionais e precisamos ajustar este marco que vão regular o transporte em várias cidades, assim como no Chile, que nós acabamos de ouvir falar. Além disso, há um ambiente para que as tecnologias elétricas possam competir par a par com as modalidades tradicionais. E, para isso, precisamos verificar a eficiência dos veículos tradicionais, e isso também tem a ver com regulamentos ambientais. Temos 14 cidades que apoiam o desenvolvimento de modelos de negócio, incluindo esses zonas de Guatemala, Buenos Aires, Santiago, Santo Domingo e várias outras cidades.
É muito importante que, além de um modelo de negócio, para que os operadores tenham confiança na tecnologia, entendam como nós podemos operar um ônibus elétrico, é muito importante para as operadoras não interromperem o serviço. Há que se entender como essa nova tecnologia é importantíssima, analisá-la do ponto de vista operacional. É uma tecnologia madura, é diferente e compartilhar o conhecimento é muito importante. E nós temos trabalhado bastante nesse sentido no banco. No total, temos mais de 51 atividades de apoio aos governos, desenvolvendo este marco capacitador. E, por último, estamos falando do Banco de Desenvolvimento e também temos a honra de financiar programas muito inovadores, como o programa de troca de veículos na Costa Rica e a primeira rede de recarga de um país que é pequeno. Você pode ir a qualquer lugar no país através dessa carga rápida. Nós financiamos essa infraestrutura de carga e estamos financiando veículos, ônibus elétricos, estações de recarga. E através do mercado de capitais também existem linhas de crédito no caso do Equador e Peru para financiar essa tecnologia elétrica. E outra coisa importante são outros instrumentos que temos no banco. São fundos que apoiam iniciativas de energia limpa, mudança climática e tecnologias habilitadoras de transporte, que é o caso das políticas de descarbonização na Costa Rica, no Chile e também na Colômbia. Então, estamos agindo nesses 3 níveis, através de políticas, regulamentações, marcos regulatórios e também financiamento. Muito obrigado pelos comentários. É claro que também do lado do setor privado, o nosso grupo também está oferecendo financiamento a operadoras privadas nesses processos de substituição. Fernando, voltando ao caso de Santiago, falamos aqui dos riscos desses processos. Como vocês estão administrando e mitigando os riscos nesse modelo de Santiago para conseguir fazer isso através do setor privado? Um risco fundamental do sistema de transporte público das operadoras é o risco da demanda. Como vocês estão mitigando esse risco de demanda com o objetivo de trazer mais capital privado para o processo? Nós temos 2 contratos totalmente separados e a ideia é ser diretamente contratado pelo Ministério de Transporte. Com esse contrato, nós garantimos a certeza aos gestores. Garantimos que, caso o serviço seja bom ou ruim, o contrato vai permanecer vigente. E aí temos que criar a famosa fronteira de manutenção. E essa manutenção precisa ser feita corretamente. Indo diretamente à sua pergunta sobre demanda, os custos públicos pós-pandemia subiram e a demanda tem caído. Estamos falando de 4,5 milhões de pessoas utilizando o transporte público na cidade de São Paulo antes da pandemia. Depois, estamos falando de menos de 300 mil pessoas por mês. Menos ainda por dia. Então, nesse sentido, instituímos algumas ações como o uso obrigatório da máscara, limpeza das mãos adequada, para manter o transporte público em operação, os ônibus, o metrô. E aí conseguimos recuperar a demanda, que subiu para 65%. Para 2022, devemos recuperar essa demanda
e o número subirá para 80%. Porém, para trazer sustentabilidade à operação de transporte, obviamente, temos o componente da demanda social e trazermos mais sustentabilidade para o serviço em si. Não adianta você ter um transporte público quebrado e deixarmos de entregar serviços para as pessoas que pagam por isso. É claro que ainda há muito trabalho a ser feito para conseguirmos recuperar 100% da demanda. Isso vai exigir muitas campanhas, mais benefícios e atrair novamente as pessoas e tirar esse pensamento negativo que as pessoas têm com relação ao transporte público. Não há nenhum estudo que demonstre esse lado negativo no transporte público. Muito bem, Fernando, muito obrigado. Nhura, falamos do caso de Santiago, mas qual é a estratégia da Enel X para as frotas de ônibus elétricos na América e no Caribe? Essa estratégia é liderada pela eficiência energética. Isso através das frotas e digitalização. A ideia é ter uma estratégia de ponta a ponta e uma estratégia modular. Temos a cobrança por serviço, energia, as a service. O que está contemplado dentro dessa proposta? Modelo de eficiência da frota, incluindo ônibus, com qual parceiro vamos compor esse tipo de ecossistema, parcerias com as montadoras e também estações de recarga, contemplando a operação e a manutenção. Depois temos eficiência energética, que pode utilizar plataformas digitais como a Smart Charging. Também contemplando energia verde, que é a utilização de painéis solares, armazenamento de energia. E o terceiro módulo é a digitalização. Ou seja, aumentar a nossa oferta de valor utilizando analytics, ticketing de ônibus, utilizando a plataforma de pagamento. Isso gera uma plataforma integrada que poderá ser muito mais competitiva, não só no financiamento da frota, mas também oferecendo uma solução de valor agregado para o operador. Também estamos criando um ecossistema onde trabalhamos com parcerias públicas e privadas. E não falamos apenas das operadoras privadas. Isso inclui também os fabricantes de ônibus, os recarregadores e também os novos integrantes. No caso da Colômbia e do Brasil, por exemplo, estamos pensando numa integração nacional que integra aqueles que agregam a cadeia de valor. Então, essa é a nossa estratégia em nível regional. A meta são 3.000 ônibus na América Latina, já temos 1.400. E vamos agregar mais 991 com a última licitação no Chile. Muito obrigado, Nhura. José, o desenvolvimento da mobilidade elétrica vai além do transporte público.
exige o desenvolvimento de todo um ecossistema. Portugal desenvolveu um modelo específico para integrar as estações de recarga implementadas por diferentes provedores. Você poderia explicar como funciona esse modelo e quais são as vantagens que trouxe para o desenvolvimento da mobilidade elétrica do país? É verdade, a história da eletromobilidade em Portugal começou em 2010. Aquele que talvez foi o veículo mais vendido, o primeiro veículo vendido em massa, que foi o Nissan Leaf, que ainda existe, o seu lançamento mundial foi feito primeiro em Portugal e em Israel, penso que em 2010. E a partir dessa altura o país entendeu que havia uma boa oportunidade de eletrificar as suas frotas de veículos. A grid elétrica, ou seja, a energia elétrica produzida em Portugal é 60% de origem renovável. Eu sei que na América do Sul há valores mais altos, porque tem grandes barragens e, portanto, ainda bem que o têm, mas para os padrões europeus, ter 60% de energia elétrica produzida de fontes renováveis, energia limpa, é um valor muito alto para os padrões europeus. E, portanto, entendemos que se temos energia limpa e se temos a possibilidade de eletrificar o transporte, então devemos avançar na eletromobilidade. E percebemos desde o início que havia um fator crítico, que era as áreas de carregamento, as estações de carregamento. O problema é o problema do ovo e da galinha, isto é, no início as pessoas diziam que não compravam carros elétricos porque não tinham estações para carregar os carros elétricos. E os provedores, os providers, portanto os operadores de pontos de carregamento, não instalavam muitos pontos de carregamento porque diziam que não tinham carros para lá carregar, não tinham mercado. Bom, esta é uma situação típica de um market gap, portanto há aqui uma falha de mercado e essas são as situações em que o Estado deve intervir. O que é que o Estado português resolveu fazer à data e fez-lo durante toda a década entre 2010 e 2020, instalou uma rede pública de carregamento, que no início tinha apenas 1.200 pontos de carregamento, uma rede pública, mas desenhou um modelo de carregamento para a eletromobilidade que tinha alguns princípios que hoje percebemos que foram importantes e que foram bem decididos na altura. O primeiro é que devia, como disse o Filipe há pouco, que deviam incorporar diferentes operadores de estações de carregamento. Não apenas uma, não uma pública, não uma privada, diferentes, no futuro privadas. Okay? Depois, numa segunda camada, um segundo layer, devia ter diferentes fornecedores de energia elétrica para a eletromobilidade. E, por fim, deveriam ter uma entidade reguladora, essa entidade existe e é pública, chama-se em Portugal MOBIE, que faz as compensações no final do mês entre os diferentes operadores de pontos de carregamento que cobram um FII para se utilizar a sua estação e também os diferentes provedores ou vendedores de energia elétrica, faz essa compensação e no final do mês envia para a casa da pessoa que tem um carro elétrico a sua fatura de mobilidade. Bom, a vantagem deste sistema, deste modelo, que é centrado no utilizador, é que eu não preciso de ter cartões para carregamento de diferentes áreas de carregamento de diferentes marcas proprietárias. Eu apenas com um cartão consigo carregar em qualquer ponto do país, podendo escolher o meu operador de ponto de carregamento e o meu fornecedor de energia elétrica. Bom, esta é uma realidade que, enfim, funcionou bastante bem, Portugal funciona hoje, e quando comparamos com o que acontecia no resto da Europa, por exemplo, em Espanha ou na Alemanha, mesmo na Alemanha, era muito frequente os utilizadores de veículos elétricos terem que ter 5, 10, até mais de 10 cartões diferentes, que é para utilizarem de acordo com a estação de carregamento que encontrassem. Bom, nós criámos um sistema de roaming que funciona muito bem. Ao fim destes anos, o resultado qual é? Bom, Portugal é hoje o quarto país europeu com mais estações de carregamento por 100 km. Tem mais de 7.000 estações de carregamento e, portanto, a rede expandiu-se muito. E expandiu-se, agora sim, não à custa do investimento público, mas com investidores privados, que com este modelo montam as suas estações de carregamento e integram no modelo. Bom, além disso, as vendas de carros elétricos em Portugal hoje têm valores muito altos. Os carros 100% elétricos hoje valem 18% das vendas. Se eu somar os carros 100% elétricos com os carros híbridos plug-in, já falamos de 30% das vendas de carros em Portugal. É um dos valores mais altos do mundo. Por exemplo, no último mês de novembro, a venda de carros elétricos superou, foi mais alta do que a venda de carros a diesel.
E, portanto, estamos de facto numa grande dinâmica, mas a realidade é esta: as pessoas só compram carros elétricos em Portugal, no Brasil, no Chile, na Alemanha, onde for, se tiverem a confiança de ter uma rede de carregamento que funcione, de estações que funcione e que seja simples, no sentido em que eu não tenho que ir à rede A ou B em particular, mas apenas com um cartão de carregamento eu consigo aceder a qualquer ponto e carregar o meu veículo. Eu penso que o resultado, a prova do sucesso da estratégia que foi seguida há uns anos atrás e que no início não foi muito bem compreendida, estas coisas acontecem, a prova disso é que de facto hoje Portugal praticamente lidera, tirando o caso específico da Noruega e da Holanda, tirando esses dois casos, são muito particulares, Portugal lidera na percentagem de vendas de veículos elétricos no seu mercado e, portanto, pensamos que é um modelo que podemos seguir e que podemos exportar porque realmente comprovou ter sucesso. Obrigado. Muchas gracias, José. Marcelino, última pergunta para você. E se você puder responder em 2 minutos, agradecemos para ficarmos dentro do horário. Voltando à questão do ecossistema e a eletromobilidade, isso vai além do transporte público. Veículos elétricos com baterias. Você poderia falar rapidamente sobre como o Banco Interamericano está apoiando a região nessas fronteiras do transporte público que vai além das frotas elétricas de ônibus? Muito obrigado, Felipe. Eu vou repetir o que o José disse. A estrutura de carga é crucial. Ela faz parte integral do modelo. É a infraestrutura de carga que vai ser muito utilizada e ela precisa ser fácil. Essa infraestrutura é crucial e fundamental para que a eletromobilidade possa ir além dos ônibus nessas cidades. E também a situação fiscal da região é muito importante, por isso precisamos das parcerias público-privada. É crucial ter um ecossistema de parcerias público-privadas e para isso precisamos de ações que são simples. Toda a carga de veículos elétricos, 90% é feita em casa ou no trabalho. Ter um carregador em casa é muito simples. Mas em lugares públicos, no contexto da América Latina, onde a distribuição de eletricidade é altamente regulamentada, há muito que os órgãos regulatórios podem fazer para atrair investimento público-privado. Pensando no que é a atividade de carga de um veículo. Em Chile, Colômbia, México, essa atividade de carga não pode ser um serviço com regulamentação de 90%. Saindo desse âmbito, o investimento vai fluir com muito mais facilidade. Essa definição ainda não foi feita em vários países, esforços estão sendo feitos. Inclusive, no ano passado, ouvimos os reguladores no Panamá e na República Dominicana como estão avançando e como isso é crucial para atrair investimentos privados. Uma estrutura de carga rápida exige esse apoio do setor público. E vemos a importância de planos de expansão, onde os custos dessas infraestruturas de carga podem ser parcialmente recuperadas por serviços elétricos, como podemos ver na Espanha, e fazer associações entre os distribuidores e o setor privado. Ou seja, é um solo muito fértil para parcerias público-privadas. E essas estações de carga são cruciais. Eu dividi aí no chat uma das publicações que fizemos para fomentar o investimento nessas estações de carga. E, por último, nós percebemos a grande oportunidade que a América Latina representa e também a eletrificação de algumas ferrovias elétricas. Muitas vezes pensamos no transporte público, fizemos um estudo no banco e percebemos que de 130 ferrovias elétricas da região, 39 podem ser eletrificadas no curto prazo e 4 hoje. 4 já poderiam ser eletrificadas. Estamos trabalhando no Brasil, uma delas é em Florianópolis, e há outras oportunidades na região.
O custo do transporte elétrico continua a cair e estamos trabalhando para que os países possam avançar nessas novas fronteiras e pensando nos potenciais investimentos na eletrificação. Estamos falando de 100 bilhões e a região tem essa capacidade instalada. Então, precisamos continuar contribuindo com essas cadeias de valor para aumentar e agregar valor à mobilidade elétrica. Muito obrigado, Felipe, e aos outros panelistas. Obrigado. Temos 3 mensagens de tudo que nós falamos. Em primeiro lugar, o desenvolvimento dos novos ecossistemas, especialmente das frotas de ônibus, é um processo que não tem uma solução única para os diferentes países e cidades que devem trabalhar para criar as suas próprias soluções, que devem ser baseadas nas suas próprias necessidades. Além disso, vamos precisar de uma colaboração estreita entre o setor público e o setor privado para conseguir atrair o setor privado com sua capacidade de financiamento. E número 3, uma coisa que foi manifestada nesse painel seria compartilhar experiências e conhecer o que se faz nos diferentes países para obter soluções. Tudo isso é fundamental nesse processo de criar as soluções que são necessárias em cada um dos lugares. Além do mais, da minha parte, eu gostaria de agradecer aos 4 panelistas, Fernando, Miura e Marcelino, pelas excelentes apresentações. É um prazer estar aqui com vocês, aprender com vocês e também gostaria de agradecer ao nosso público pela oportunidade. Muito obrigada. Obrigada a todos. Muito obrigada.